Boa noite, boa, Ronaldão. Para quem está assistindo a gente, pode estar de manhã, de tarde, mas estamos aqui em plena noitada, aproveitando o tempinho do Ronaldo. O Ronaldo Aguiar, um grande amigo e um cara que está à frente aí da fisioterapia, do alto rendimento, da reabilitação, né, do Comitê Olímpico do Brasil. Antes de mais nada, Ronaldo, obrigado por aceitar esse convite. Quem está nos assistindo são alunos, são médicos, temos 2 acadêmicos também de medicina da nossa pós-graduação em Medicina do Exercício do Esporte, e a gente está vindo aí do último módulo que falou muito de reabilitação, de fisioterapia esportiva, prevenção de lesão, só que chegamos nos Jogos, e pensando no ciclo olímpico, o Comitê Olímpico do Brasil ele está à frente de 2 eventos pré-jogos, né? Sendo os Jogos Sul-Americanos, a primeira escadinha, que são 2 anos depois, né? Então, se a gente contar que em 2020 teríamos Olimpíadas, 2022 são os Jogos Sul-Americanos, 23, que é o ano que a gente está Pan-Americano, e ano que vem Olimpíada. Só que a gente está chegando lá, o atleta ele já está no final da preparação dele e a nossa fisioterapia vai estar aberta. Como é que é, Ronaldo? Quem nos procura? Como é que você se prepara? O que é que você consegue entender como apagar incêndio versus vamos fazer esse atleta melhorar? Conta um pouco para a gente aí da tua experiência, como é que a gente trabalha, que acho que vai ser bacana esse bate-papo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer muito o convite. Varlindo, além de um profissional que a gente trabalha em conjunto, nesses anos todos virou um amigão, que a gente conversa dessa durante essas missões, a gente tem a oportunidade de conviver muito tempo junto, num período pequeno, mas uma convivência muito grande, que eu acho muito legal. Essa parte da fisioterapia esportiva, a gente tem que pensar, e aí eu vou voltar no tempo um pouquinho, como o doutor Varlindo falou, a gente era um pouco apagar incêndio, a gente ia para essas competições, a gente não tinha um centro de treinamento, a gente não conhecia todos os nossos atletas, e não conhecer não é conhecer o nome do atleta, não, é um histórico desse atleta, um histórico de lesão, que a gente sabe que isso ajuda muito a gente traçar objetivos, traçar meta ou traçar estratégias para realmente fazer e planejar a prevenção. A gente sabe que o maior fator de risco para um entorse é uma entorse prévia. Então, se a gente não conhecia esse atleta, a gente não tinha isso mapeado. E aí isso foi mudando, a fisioterapia esportiva foi crescendo muito, veio a criação da SONAF, a Sociedade de Fisioterapia Esportiva, o próprio Comitê Olímpico cresceu e começou a ter um centro de treinamento onde todas as confederações passavam por esse centro. Não é um centro de treinamento que abrange treinamento para todas as confederações, porque tem particularidades de algumas confederações, é um centro montado dentro de um centro aquático, mas muitas confederações hoje vão no centro para fazer testes específicos, testes num laboratório olímpico, ou para treinar a parte física, ou ter um suporte da área médica, de fisioterapia ou massoterapia. E aí a gente começou a conhecer um pouco mais esses nossos atletas e poder, em contato com os fisioterapeutas da confederação, e o nosso papel como Comitê Olímpico é ter esse contato cada vez mais próximo, ajudá-los a que desenvolvam o trabalho deles ou mesmo a desenvolver um trabalho no qual a gente possa mapear esse atleta para estar mais tempo, permanecer mais tempo durante os treinamentos e não ser afastado por nenhuma lesão, que a gente sabe que a maioria das lesões são lesões de esforços repetitivos, são lesões que não inviabilizam o atleta de treinar, mas que necessitam de tratamento, necessitam de um acompanhamento. Paralelo a isso, a gente começa a olhar para o que a gente pode fazer, e hoje a fisioterapia está muito em voga, o que a gente pode fazer para recuperar esse atleta novamente para uma competição, porque muitas vezes a competição são eliminatórias, semifinais e finais, num período curto de tempo, um espaço curto de tempo. Então, a gente tem que ter alguma coisa que ajude esse processo de recuperação. Sabendo que a base de todo o processo de recuperação é sono, alimentação, uma hidratação boa e a própria periodização. Mas a gente tem, como fisioterapeuta esportivo,
algumas ferramentas que a gente pode auxiliar esse processo de reabilitação. Quando a gente fala em prevenção de lesão, eu tenho muito na minha cabeça, prevenção de lesão é muito difícil a gente prevenir. Por mais mapeado que eu tenha, as principais lesões de um determinado grupo de atletas, não é uma bandeira só da fisioterapia. Não adianta eu fazer um trabalho só voltado, eu vou fazer exercícios que melhoram, que a propriocepção, o fortalecimento de uma articulação, por exemplo, do tornozelo, que ele não vai ou vai minimizar as lesões. Mas entram outros fatores, e a prevenção de lesão é multifatorial, onde eu tenho o treinamento, a carga de treino, e hoje é muito monitorado por vocês, pela médica e toda a área de suporte ao atleta, essa carga de treino, esse monitoramento da carga do atleta, e tem artigos que mostram para a gente o quanto é importante esse monitoramento, a carga de treino crônica para a carga de treino aguda, de treino crônica, que é as últimas 4 semanas, para a carga de treino aguda, que é a última semana de treinamento. Essa variação não pode ser maior que 0,8. Isso é um artigo do Tim Gabbert que mostra exatamente isso, o quanto aumenta o risco de lesões. Então, se a gente não tiver esse monitoramento, não tiver essa simbiose com toda a equipe interdisciplinar, e aí vai o técnico, o preparador físico, o médico, o nutricionista e outros, e muitas vezes as confederações ou as suas equipes não têm toda essa gama de profissionais trabalhando em prol do atleta, infelizmente, que seria o ideal, a gente tem que estar uma simbiose muito boa para chamar algum tipo de profissional externo para que nos ajude nessas outras áreas, para que a gente possa melhorar esse controle de carga. Como o Varlindo falou, a gente tem uma escadinha, que primeiro é os Jogos Sul-Americanos. Os Jogos Sul-Americanos é como se fosse uma Olimpíada Sul-Americana, com mais esportes na grade de esporte do que tem o Pan-Americano e do que tem os Jogos Olímpicos, mas já faz com que esse atleta comece a ter esse contato com a estrutura que o COB monta para suporte, para auxílio a esses atletas. Depois vem os Jogos Pan-Americanos, que já tem uma importância muito grande, não só de retorno de mídia, né, como também de número de atletas, número de delegações. A gente está indo para os Jogos Pan-Americanos agora em outubro, novembro, que a gente vai ter uma delegação total de mais de 1.000 pessoas, com um número de atletas de 500 a 600, então é um número grande de atletas, e a gente tem que montar todas as estruturas. E todos esses atletas, como eu falei, hoje, com o centro de treinamento, passam de alguma maneira no centro de treinamento, ou por uma avaliação, ou por um período de camping, e a gente começa a mapear todas as principais lesões que esses atletas têm, tentando, com as diversas áreas de conhecimento que o Laboratório Olímpico tem, como a preparação física, para mapear o treino, para a gente conseguir controlar a carga e ter os melhores resultados para esse atleta. Ronaldão, fazer um paralelo aqui. Acabou de me vir essa ideia. Se a gente está lá num circuito, né, numa prova de Fórmula 1, todos, 100% dos carros, eles entram no box ali, que é uma oficina, né? Ali é uma oficina. Então, só que na grande maioria das vezes, os carros estão entrando ali para regular alguma coisa e melhorar a sua performance. Isso está mais a cargo do treinador, ou você colocaria a fisioterapia como um pit stop ali, quase que obrigatório para o atleta no rendimento dele? Você acha que você falou, né, que é super importante o sono, é super importante a alimentação, mas a gente consegue já enxergar hoje a fisioterapia atuando na melhora da performance do atleta? Aí eu acho que tem 2 viés essa sua colocação. Primeiro, sim, consegue visualizar a fisioterapia atuando como uma melhora na performance, mas eu digo e repito várias vezes que não é uma bandeira só nossa. Não somos nós somente que vamos melhorar a performance. É um trabalho em conjunto. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu não converse com um preparador físico ou técnico de uma equipe de natação. E aí eu sei que aquele atleta tem um risco de lesão, um nadador de peito, ele tem um risco de lesão de uma condropatia patelar,
E aí o treinador faz um treino muito forte de perna, o preparador físico, por não se conversar, faz um treino muito forte de perna, e aí chega na fisioterapia, eu penso, cara, ele é um nadador de peito, o motor primário dele são os membros inferiores. E aí esse movimento um pouco antifisiológico do joelho, de uma sobrecarga grande. Eu tenho que, então, fazer um trabalho maior com esse atleta para fazer trabalho preventivos em membros inferiores. E aí você, no final do treino, ele vai ter uma sobrecarga, uma demanda, né, muito maior do que a capacidade tem dele de aguentar. E aí, provavelmente, o risco de lesão vai estar muito aumentado. Como eu falei antigamente, a visão da prevenção de lesões era muito uma patologia e o que se faz para melhorar. Uma visão bem ação-reação. Hoje é uma visão maior, mais ampla. Uma tendinite patelar, por exemplo, a gente tem que avaliar a mobilidade de quadril e mobilidade de tornozelo, que estão diretamente ligadas a alguma patologia, um favorecimento de algumas tendinopatias patelares, ou algumas lesões de joelho. Então, não ficou diretamente na causa e efeito, né? Ficou mais ampla a visão. E eu acho que essa visão mais ampla tem que estar ligada aos profissionais também. Eu não posso achar que só os exercícios, só a fisioterapia vai ser um fator determinante para o atleta ganhar. Eu acho que o principal fator determinante é a periodização de treino, é o técnico, é o preparador físico, e aí entrando as outras áreas dando suporte. A área médica para ver a situação clínica desse atleta está em melhores condições para se desenvolver, e aí o Arlindo e vocês podem falar muito com mais propriedade que eu, a quantidade de marcadores que tem que a gente pode avaliar, até para controle de carga. A fisioterapia, para ver as principais lesões e auxílio na dosagem de carga. Hoje a gente tem vários mecanismos, vários testes pré-exercícios que a gente pode fazer como controle de cargas, mais questionários de bem-estar e outros. A psicologia com a sua área também, a nutrição com a sua área e o próprio principal foco de todo esse trabalho, que é o carro que parou ali no box, o atleta. O atleta também tem que estar comprometido com todo o processo. Não adianta a gente pensar muita coisa desse suporte ao atleta e o atleta chegar à noite e não dormir direito, não se alimentar direito, ou entre outras coisas. Eu acho que o atleta é principal. E aí, corroborando isso, tem alguns artigos que falam sobre, por exemplo, eu vou, de novo, a tendinopatia patelar, que foi avaliado qual eram as melhores estratégias para tratar a tendinopatia patelar. Aí a primeira era educação, brace, cinesioterapia, bandagem funcionais e outras. E aí a segunda tirava a educação, entrava todos esses medicamentos e tudo. Então, o que mais ajuda é a educação. E o que seria a educação? É o atleta estar comprometido com todo o processo. Não só o processo do treino, não só o processo como descanso e o processo de alimentação, todo o processo ele tem que estar comprometido. Mas a gente está lá, está no FOP, tá no Field of Play, a gente está na concentração, no hotel, na Vila Olímpica, Pan-Americana, enfim. Aí, jogo aberto. Faz parte da nossa rotina avaliar, encaminhar para o fisioterapeuta. Às vezes a gente entende até ali que já é uma indicação até mais de prevenção, ou seja, histórico prévio versus faz parte da minha rotina um trabalho preventivo e eu quero dar continuidade aqui porque minha competição é daqui a 3 dias, a 4 dias. Então a gente consegue fazer isso. Só que digamos que o indivíduo já chega lá com desconforto, né? Ou então, depois do treino de hoje, está com desconforto. Não dá tempo, né, de chamar o treinador, o nutricionista, o psicólogo. A gente vai ter que atender aquela demanda ali. Mas o que você entende como sendo o fator principal para esse atleta que está sendo atendido por um desconforto, né? Ele tá com alguma lesão, ele tem uma lesão. Fizemos ressonância, fizemos anamnese e exame físico. Ele está com uma dor ali. O que ele leva de educação? Já que você sabe que a educação é o principal
diferencial, né, para a melhora desse atleta? Hoje, nós da fisioterapia temos N estratégias para minimizar esse desconforto dele, tanto de eletroterapia, como de exercícios, como de liberação miofascial, N estratégias que a gente pode melhorar esse conforto. E nessa abordagem ao atleta, a gente vai colhendo informações do que ele faz de exercícios de ativação, de algum tipo de desequilíbrio que ele tem. A gente consegue, numa avaliação com um dinamômetro manual, ver algum tipo de desequilíbrio. E dali traçar, tentando educá-lo a fazer essa rotina de exercícios de ativação, que a gente pode colocar aí com o nome de preventivo, mas eu gosto mais do nome de ativação, de mobilidades articulares, que vão sobrecarregar aquelas estruturas. Não necessariamente tem que ser um exercício passivo, tem que ser o fisioterapeuta passivamente fazendo a mobilização, mas para uma analgesia, para algumas técnicas e alguns recursos que nós temos, a gente vai usá-los como recursos terapêuticos para essa analgesia, mas, ao mesmo tempo, orientá-lo dos exercícios que tem que fazer. Alguns até já têm na sua rotina esses exercícios. Já é uma lesão crônica, já é uma lesão que ele sabe gerenciar essas dores, e ele tem, de um fisioterapeuta de fora, um fisioterapeuta que o atende, alguns exercícios de rotina, mas em algum momento falhou no processo, ou realmente o treino, o estresse de um treino, o estresse de uma competição, gerou uma agudização, e aí nós estamos lá com esses recursos, o médico com a parte de avaliação medicamentosa, nós com a parte de avaliação funcional e recursos analgésicos. Isso sim. Eu não diria que aí eu troquei um pouquinho essa apagar incêndio, porque agora a gente está conhecendo o atleta. Então, a gente vai apagar aquele incêndio momentâneo, mas a gente vai atuar para que ele tenha uma longevidade maior nesse tipo de abordagem de tratamento, não citando técnicas e diferentes técnicas que tem que possam ser úteis nesse processo. Em que ano foi o teu primeiro evento como fisioterapeuta de uma missão que faz parte aí do ciclo olímpico, seja Jogos Sul-Americanos, Pan-Americano ou Olímpico? Quando foi? Essa pergunta é ruim, que eu deponho contra a idade. Fala a cidade. Não precisa falar um ano. Eu comecei a acompanhar como fisioterapeuta convocado o Comitê Olímpico em 2002, nos Jogos Sul-Americanos. Esses Jogos Sul-Americanos eram para ser na Argentina. A Argentina não pôde sediar e trouxeram para o Rio, e dali eu fui chamado para atuar como fisioterapeuta. Não ficou só no Rio, ficou em algumas cidades, sedes, não ficou só o Rio como cidade-sede, dividiu-se alguns esportes em algumas cidades, eu fiquei no Rio de Janeiro, na cidade-sede do Rio de Janeiro, atuando como fisioterapeuta. E aí, desde então, eu tenho ido aos Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas nesses ciclos todos até então. Né? Ô, Ronaldo, então, 20 anos depois, tiveram ano passado, né, os Jogos Sul-Americanos de Assunção, e o que é que você consegue enxergar olhando para a estrutura e para a rotina daquela fisioterapia em 2002 para aquela que foi em 2022? Como é que você consegue sumarizar isso? Eu acho que basicamente isso. A gente não tinha esse conhecimento prévio dos atletas. Aí eu estou generalizando, tá? De alguns nós tínhamos, mas da grande maioria da delegação nós não tínhamos. Então a gente ia para esses jogos para apagar realmente incêndio. Eu não sabia se o cara teve uma lesão prévia, eu não sabia se ele estava fazendo algum tratamento. É claro que durante ali a abordagem a gente conseguia coletar algum tipo de informações na nossa avaliação, tanto médica quanto fisioterapêutica. Mas eu não conhecia, não tinha acesso ao que ele fazia de rotina, de treino, Hoje, se eu não tenho acesso, eu busco o fisioterapeuta, busco a área médica do COB, busca o médico, e aí a gente tenta, a área de preparação física busca o preparador físico ou técnico, a gente tenta trazê-lo para a gente, mostrando, o COB tem toda essa estrutura para você conseguir monitorar o seu atleta. Mas na competição, o que eu mais vi que mudou é essa passividade. Eu acho que eu, quando assumi a coordenação e hoje a supervisão da área de fisioterapia e massoterapia, eu quis empoderar um pouquinho os atletas. Eu ficava angustiado em viajar para uma competição
e a gente ter 100% dos atletas que foram à competição em tratamento. Eu falei, cara, então a gente não está tratando saúde, eles vieram aqui para SUS, que é isso? É muito pior a numeração se a gente fizesse um levantamento do que o SUS. Eu quero o quê? Que esse atleta saiba que o treino vão gerar desequilíbrios, que ele tem que saber consciência de fazer os exercícios que vão ajudá-lo a minimizar esses desequilíbrios, essas dores, mas que em períodos de treinamento ele vai ter essas dores. E aí eu penso, e aí conversando, durante muito tempo eu amadureci essa ideia, conversando com psicólogos, com vocês, colegas médicos, o que a gente podia fazer para construir esse atleta mais forte. Porque na hora da competição, ele não vai estar com o fisioterapeuta lá, doeu um pouquinho aqui, alonga aqui um pouquinho, mexe aqui um pouquinho. O médico, não, ele vai estar sozinho. As tomadas de decisão toda durante a competição é do atleta. Então, ele tem que saber gerenciar todos esses processos crônicos que agudizam e melhoram, né? Não é uma lesão, a gente sabe que a dor não está associada diretamente ao grau da lesão, a gente consegue melhorar que ele tenha essa condição de enfrentamento melhor essas condições que ele vai apresentar durante o treinamento dele ou durante uma competição. E aí me fizeram repensar bastante, porque eu tive a oportunidade de participar de Jogos Olímpicos da Juventude, que é uma Olimpíada, mas num plot diferente, que eles querem justamente a integração dos atletas e não essa competição. É justamente para quebrar esse gelo desses atletas novos para uma competição. E você olhava para os atletas brasileiros, eram crianças. E aí a faixa etária de 14 a 17 anos. Eram crianças. E aí eu olhava para os atletas de outros países, eram homens e mulheres. Eu falei assim, cara, até na postura de andar, de se locomover dentro da vila, ou de competir, ou ali de relaxar para uma competição, era completamente diferente. Eu falei, cara, isso a gente precisa construir. A nossa sociedade é muito paternalista, muito protetora, mas aos poucos a gente tem que soltar o filho no mundo, sabe? O atleta tem que ter a segurança que ele está lá, que aquela dor não é uma lesão, que ele sabe, já fez os exercícios gerenciáveis, e a gente dá todo o suporte para a área técnica, para o técnico, que realmente essa dor não é uma lesão, essa dor é uma dor crônica, que ele vai agudizar se o treinamento, a fase de treinamento for muito intensa. A gente tem recursos para minimizar esse desconforto dele, mas ele tem que saber gerenciar com esse exercício, tem que participar de todo o processo. Eu acho que isso que foi a maior mudança que eu vi. Hoje a gente tem uma área, a gente monta uma área nas missões, onde uma área de tatame, onde o atleta consegue ali ele mesmo fazer os exercícios, é claro, orientado por um fisioterapeuta, depois de uma avaliação médica, que a gente sempre passa por uma avaliação médica, mesmo conhecendo o atleta, a gente repassa numa avaliação médica, você vai saber que o atleta, vamos supor, teve uma entorse no tornozelo, mas vai saber como ele chegou na competição, aí passa por uma avaliação médica, mas é um caso crônico, não precisa de um tratamento passivo. Vamos ali que eu vou te ensinar os exercícios, e o fisioterapeuta ensina e orienta uma série de exercícios. Essa acho que foi a grande mudança, grande que eu chamo de divisor de águas. Pode ser que outro que venha na supervisão pense em alguma outra coisa, e é melhor que pense, porque cada um de nós quer se aprimorar e crescer cada vez mais para que o resultado venha cada vez melhor. Boa, Ronaldo. Isso é notório, sem dúvida. Tem muita coisa, né, Ronaldo, que não tem evidência, ou em algum momento achou que poderia ter, não se comprovou. Acho que um exemplo clássico é o kinesiotape, né? Então, aquela faixinha, falando aqui de forma aberta. Então, um atleta que chega, nunca usou, não sabe nem para que serve, mas está num evento de uma proporção que no histórico dele aquilo está sendo o auge, e ele solicita, ele requer. A gente coloca porque sabe que não faz mal, ou a gente contraindica? Como é que é a nossa postura numa competição major, né, daquele ano? Então, 2 anos após o Sul-Americano, PAN e Olimpíada.
Porque tem aquele cara que já chega, ó, eu já uso, já quero, e é meio que aqui quem manda é o freguês, mas se ele não usou? Isso é engraçado. A gente sabe que tem muitas técnicas que não são comprovadas cientificamente, que não tem essa comprovação, e hoje não só o kinésio, mas tem outras milhões de técnicas que não são comprovadas. Eu acho que a fisioterapia é uma carreira, uma profissão muito jovem ainda, e ainda tem muito a comprovar. Isso hoje, o que é verdade hoje, amanhã pode ter sido mudado. Tem encontrado outras formas de avaliar e outras formas de ver e ver em resultados, mas o que se tem ainda é muita controvérsia em literatura em diversas técnicas. Mas é claro que a gente sabe, e aí por estudos também, estudos de peso, que o efeito placebo funciona e tem efeito até 20%. Eu sabendo que não faz mal aquela técnica, sim, eu vou usar. Num grande evento, eu vou usar. Vou utilizar esse recurso para que o atleta se sinta seguro. Se o atleta vem treinando diariamente comigo, eu tenho esse contato com ele diário muito tempo, antes do grande evento, eu vou desconstruindo alguns pontos para dar segurança a esse atleta. Mas num grande evento, várias dessas técnicas, e tem resposta. Muitos atletas referem uma excelente resposta. Até com técnicas manipulativas, que também não tem um efeito não tem uma comprovácia tão grande, relata uma melhora grande. E eu acho que cada um com a sua expertise, cada um com seu conhecimento, vai aplicar essa melhor técnica para que o atleta tenha esse resultado, né? O que eu mais critico, vamos pensar assim, se a gente for contra a fisiologia. E aí eu falo muito das banheiras de gelo para recuperação. Todo mundo, é maravilhoso para recuperação. Volto a falar, não é um consenso que aquilo faça bem. Existem muita dúvida na literatura se faz bem, se não faz bem, o tempo de uso, o tempo de não uso. Beleza, mas o atleta gosta, que ele se sente muito bem. A gente sabe, fortemente provado, esse efeito placebo não faz mal a esse atleta, e a gente sabe que ele faz uso, ok. Mas aí o cara sai de uma banheira e quer fazer massagem. Então, aí ele está indo contra totalmente a fisiologia. Ele fez uma vasoconstrição e vai fazer uma vasodilatação. São efeitos completamente contrários. O que ele vai fazer é cansar meu massoterapeuta que vai estar lá. Então, aí, nesse ponto, eu fortemente chego para ele e falo, cara, isso não tem nenhuma, não é nem comprovação científica, você vai contra a fisiologia, porque você fez uma vasoconstrição e agora vai fazer uma vasodilatação, você fez uma analgesia do tecido, e até a massagem também tem uma resposta analgésica, mas por outros mecanismos. Tento dar uma explicada usando palavras mais condizentes com o que o atleta vai entender, né? E a gente sabe, hoje em dia também tem artigos que comprovam o quanto a nossa abordagem positiva faz diferença na resposta para o atleta ou na resposta para um paciente como um todo. Então, isso já tem estudos na fisioterapia de você usar palavras que são mais positivas do que negativas, ajuda na recuperação de um paciente, não só do atleta, mas de um paciente. Excelente. Ô, Ronaldo, a gente não tem como levar, né, o centro de treinamento para a competição. Então, de alguma forma, você consegue perceber, enxergar que o centro de treinamento ali no Maria Lenk, ele é um dos principais legados, se não para a área de saúde, né, do alto rendimento, da saúde no alto rendimento, o maior legado dos Jogos Olímpicos. Eu pergunto isso porque para você colocar uma tecnologia nova num evento major, ela tem que ter sido testada não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista prático. E ali no seu treinamento você tem essa possibilidade, né? Então, os atletas de altíssimo rendimento, então você vai usar o kinesiotape, você vai usar... Eu até tenho uma memória bem viva aqui na minha mente. Em 2015, numa competição, alguém me chamou, vem ver que estão apresentando aqui esse aparelho Tecar. Eu disse, calma, nunca ouvi falar, né? Prazer, Varlindo. E de repente a gente está levando ele nas nossas competições. Então, é o grande legado, e ali é definitivamente um laboratório também. Como é que você vê aí?
Eu não diria um laboratório. Eu acho que a gente só põe para dentro, só traz para esse teste quando a gente tem uma certeza que realmente vai funcionar. O Comitê Olímpico tem uma visibilidade muito grande. Hoje, várias empresas nos procuram oferecendo diversos tipos de aparelhos, de coisa, e a gente consegue colocar para dentro quando nós, em conjunto com vocês, médicos, né, a gente vê que esse aparelho realmente vai ter uma resposta boa. A gente já viu alguns artigos, robustos artigos que comprovam isso. A gente viu que a praticidade desse aparelho para levar para uma missão é boa. Então, vamos testá-lo aqui no centro de treinamento um tempo antes? Vamos, testamos. Muitas dessas empresas deixam um período lá, ou depois o próprio Comitê Olímpico faz a aquisição, ou a gente consegue, pela essa visibilidade que o Comitê Olímpico tem, a área de marketing fazer um contrato no qual nós somos servidos por esses aparelhos em missões. Mas, como eu falei, a gente faz um brainstorm nosso, né? Fisioterapeuta, médico e outros, para ver realmente o que se tem de literatura, o que se tem robusto de literatura que ajude. Ou não só robusto de literatura, mas a experiência de cada profissional que realmente vai ajudar os atletas. Para a gente também não fazer esse atleta de ponta de um laboratório, né? O laboratório está para ser testado e a gente vê esse controle de carga e tudo. Não para ser testado o que vai funcionar. É como o Varlindo falou do carro de Fórmula 1, é como se tivesse o túnel do tempo, túnel de vento lá, testando primeiro, para depois a gente aplicar. Mas diz uma coisa, o que não pode faltar na mala, né? Na verdade, na mochila, numa mochilinha de um fisioterapeuta, numa competição. Na mochila, hein? Não cabe muita coisa. Olha, eu poderia enumerar várias coisas aqui importantíssimas que tem que estar numa mochila, como vocês Mas não vai caber, cara. Não vai caber. Calma. Como vocês médicos enumerariam vários pontos que precisariam estar numa mala médica de uma competição. Alguns aparelhos portáteis, algumas bandagens, tesouras, se não for com o médico, algum material de curativo que pode ser importante para sanar sangramentos, que muitas competições não deixam o atleta sangrar, se você está indo como único responsável da área médica. Mas eu acho que nesses eventos o que mais tem que ter não só na mochila, mas no coração de cada um, é a boa vontade, a cooperação, saber do trabalho interdisciplinar, minimizar todas as vaidades, saber que você faz parte de uma engrenagem que trabalha junto, nada resolve sozinho, você precisa do seu companheiro, precisa do seu colega médico. Toda competição é um momento difícil, a gente sai da nossa rotina, isso que eu acho que é o mais pesado, é o mais difícil você ter profissionais, a gente tem milhões de profissionais médicos, fisioterapeutas, capacitadíssimos para estar em missões, mas vem esse lado emocional que pega um pouco. São 20 dias, 30 dias juntos, numa rotina completamente diferente do que é na nossa rotina do dia a dia, que acaba o dia, eu vou para casa, vou ver minha família, ou vou ficar sozinho, vou tomar um chopp sozinho, sem falar com ninguém. É uma rotina incessante, no qual você está o tempo todo com colegas, que hoje a gente construiu um grupo que são colegas, que isso facilita muito, vivendo 24 horas, né? Eu tenho uma passagem engraçada que eu estava numa competição, aquele refeitório enorme, até eram Jogos Olímpicos, e eu peguei minha bandejinha para almoçar, não lembro se foi almoço ou café da manhã, e fui para um canto isolado do refeitório. Era tão grande que eu fui para um canto isolado. E aí eu cheguei lá, ninguém sentou comigo, ou quem via uma outra vez vinham, Ronaldo, posso sentar aqui? E eu não vou falar que não pode sentar, né? E aí depois uma pessoa do administrativo do COP perguntou, Ronaldo, você está chateado com alguma coisa? Você está com algum problema? Porque eu te vi todo isolado lá no refeitório. Eu falei assim, não, eu só queria tomar café sem falar com ninguém, porque eu fico falando com as pessoas 24 horas. Sabe aquele momento que você quer de introspecção, que você quer pensar? E eu acho que isso é importante na vida de todos nós, tem gente que faz meditação e outros, e a gente nessa rotina de competição foge um pouco isso. Se a gente não tiver uma cabeça boa, chega ali no 10º dia, a gente já está querendo
não tratar bem o atleta, mandar tudo às favas, ou não ter uma paciência ou uma percepção de coisas que acontecem na nossa volta boa. Eu acho que isso é importante o tempo todo, porque vão atletas no início da competição, vão atletas no meio, vão atletas no final, e a gente tem que estar, nós da área de saúde, temos que estar com aquele astral lá em cima o tempo todo. E isso manter não é fácil, não é pouco, é um pouquinho complicado. Aí eu acho que isso que não pode faltar, porque acho que enumeraria, e tem, vocês médicos vão enumerar diversas coisas importantíssimas para estar, desfibrilador, entre outros, e eu fiz diversas coisas, um creme de massagem, alguma coisa para uma abordagem. Hoje a gente tem vários aparelhos portáteis, mas acho que na mochila tem que ter essa força de vontade, essa paixão pelo que faz e essa interação, essa inteligência emocional para estar nesse meio e aguentar a pressão, que é um meio muito alegre, né, que não trata doença, né, muito feliz, mas de uma pressão muito grande também. Porque muitas vezes uma lesão pode ser a justificativa para um resultado, né? Sim. Isso tem que estar muito bem documentado, muito bem entendido. Você comentou aí sobre alguns aparelhos portáteis, né? Aquelas pistolas e tudo. Então, mas se um atleta vira para você e pergunta hoje, Ronaldo, vem cá, eu vi aqui na internet e tal, esse aparelho aqui, vou comprar, porque você falou que educa muito, né? E isso é ótimo. Não só você educa, mas como o certo seria que todo mundo fizesse isso também. Então, fazer a liberação miofascial, fazer a ativação, fazer o gestual correto, fazer enfim, a pistolinha lá, compro, posso ter comigo, posso usar à vontade, ou você prefere não? Você prefere que ele faça tudo sem esses aparelhos que hoje em dia... Eu dei o exemplo da pistola, viu? Mas a gente pode comprar um game. Não, eu acho que alguns aparelhos são dependentes de um conhecimento da fisioterapia para ser colocado e tudo. Mas esses aparelhos de pistolas, botas de compressão, ou gelo com compressão, esse não tem o menor problema. Se o atleta tem condição financeira para comprar, para fazer uma aquisição de um aparelho desse, e hoje tem empresas que patrocinam diretamente o atleta, que dão esses aparelhos para esses atletas, eu não vejo o menor problema. Principalmente nos esportes individuais, no que ele vai depender de si mesmo. Acho que nos esportes coletivos isso é menos comum, mas nos esportes individuais isso é bem comum. Tem vários atletas de atletismo que têm sua bota de compressão, vários atletas de natação que têm sua bota de compressão ou sua pistolinha. O rolinho de liberação miofascial quase todos têm hoje em dia, ou uma bolinha que faça, uma bolinha de tênis, ou uma bolinha de lacrosse, ou outras mais duras que possam fazer essa liberação em pontos gatilhos, que ele aprende e a gente pode ensinar também isso. Muitas vezes em competição, o COB leva material e eu dou o material para alguns atletas. Né? Não uma pistola, que seria um equipamento, mas um rolo de liberação miofascial, eu acabo, cara, fica com esse rolo, já que você não tem, a gente vê que aquele atleta tem uma maior dificuldade ou uma maior necessidade, não é só por dificuldade, fica com esse rolo que eu acho que vai ser importante para você fazer esse exercício que eu te ensinei aqui o tempo todo antes de um treino. Tá? Mas eu não contraindico, não. Eu acho até válido que o atleta faça a aquisição. Mas a gente sabe que muitos desses aparelhos são caros e é difícil ele fazer a aquisição. Né? Cara, só para a gente terminar, e dá para continuar um monte. Perguntei, né, em 2002, olhando, né, para o setor, o que é que hoje você vê de diferença? E você poderia falar, né, a iluminação hoje está muito melhor, a qualidade da maca, a qualidade dos aparelhos. E aí, de repente, eu perguntei o que é imprescindível na mochila, né, do fisioterapeuta, e aí veio essa verdadeira assim, colocação da pura verdade, né, com relação à propriedade no trabalho executado. Seria muito bom, né, se a gente pudesse mensurar isso, porque talvez não seja à toa, queria só ouvir um pouquinho da tua opinião com relação a isso, que o Brasil fez de forma inédita um resultado superior em Jogos Olímpicos ao que ele tinha sido país sede. Se eu não me engano,
Só a Inglaterra conseguiu fazer isso. A Inglaterra ela foi melhor no Rio do que em Londres, e o Brasil conseguiu fazer isso. E talvez, vamos ver, Paris é logo ali, né? E aí eu vou voltar naquela questão, né? 2002 versus 2022. Eu, entre outros aspectos, tá? Enxergo, eu não sou de 2002, tá? Nessa jornada, mas eu enxergo de alguns anos antes do Rio e para os dias de hoje, que o cenário ali dentro do setor é de uma parceria e de uma comunicação muito mais, não só agradável, como efetiva. Então, será que isso não permeia esses resultados, né, Ronaldão? Eu acho que permeia sim. Hoje a gente, no Comitê Olímpico, antes eu via muito, e uma coisa que é muito diferente, e não só sou eu, a nossa área é linear tudo. Não tem mais uma sala de musculação, a sala médica, a sala da fisioterapia. É uma coisa só. A gente trabalha em conjunto com a preparação física, médico, maço, é uma sala só, tudo linear. Então, com isso, a gente consegue olhar, e aí eu acho que tem até algumas clínicas em São Paulo e agora no Rio também, que tem também a fisioterapia dentro de uma salinha de musculação. E isso ajuda para a gente, essa troca de informações essa comunicação, como o Varlino falou, o quanto é importante. Eu acho que melhorou muito, cada dia está melhor essa comunicação, e principalmente por nós líderes, do que a gente traz para a nossa equipe de pessoas que tenham esse perfil também. Isso ajuda muito a gente construir as nossas equipes, não só o Rodrigo como médico construir a equipe, a Ana Cortes anteriormente, como ela construiu a equipe, de pessoas que permeiam essa comunicação, essa paixão pelo esporte e esse respeito pelas diferentes áreas. Porque é uma linha da medicina para a fisioterapia, não, mas a linha da fisioterapia para a preparação física é uma linha de saber o que você está fazendo de um de outro. E aos poucos a gente consegue trabalhar isso de uma forma harmônica em prol do atleta. Acho que isso que é o maior diferencial que eu vejo hoje, que a gente, de 2002 para 2022. Então tá bom, para a gente terminar, então a gente não precisa nem levar mochila. Sobra. Quem dera, precisamos sim, mas tem que levar a mochila, mais isso que eu falei de coração. Muito bom. Ronaldo, excelente, viu? Muito obrigado. Os alunos, com certeza, aqui estão te agradecendo. Foi excelente. Ótima noite. Até breve, meu amigo, se Deus quiser. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar junto contigo e conversar, bater esse papo entre amigos. Boa. Muito bom.